Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. O que mais irrita quem visita um site é justamente ele carregar mais lento. Como eu falei na semana passada, eu prometi falar sobre as melhorias que estão sendo feitas nos sites justamente para que eles carreguem um pouco mais rápido, independente de velocidade da internet, essas coisas. Ok, que isso é um determinante, mas também cabe a quem desenvolve um site fazer com que ele carregue mais rápido. Ainda mais depois que o Google implementou as chamadas Core Web Vitals. Então, o que é esse negócio e o que eu estou fazendo? É o que vocês vão descobrir no Luneta Sonora dessa semana. Para que vocês entendam que melhorias são essas, é justamente na questão dos componentes estáticos que fazem parte do site, que é JS, CSS, essas coisas, e também a compressão de imagens, que são, em alguns dos sites que eu produzo, o que mais pesa em um site. Como vocês sabem, eu desenvolvo sites de notícias em WordPress. Um deles é o meu próprio blog. E é nele que são implementadas as correções que eu preciso fazer, até porque a página é minha, para eu poder oferecer isso para os demais clientes. E logicamente é muito jargão técnico para convencer que essas melhorias pequenas que ninguém vê, que nem um cano de água ou de esgoto, que ninguém vê, mas faz toda a diferença numa rua, para a sua comunidade, que elas fazem a diferença no desempenho do seu site. Carregar arquivos estáticos, adiar essas coisas é o mínimo que você pode fazer. Também tem a questão da compressão das imagens, que eu alterei porque eu estava bastante insatisfeito com o atual CDN das imagens que eu carregava. Ainda não estão adaptadas para essas tecnologias assim mais modernas, mas que estão em qualquer navegador. Então, o que a gente faz? Como eu sempre fiz nesses anos, corre atrás das melhorias. Muita gente, até aqui no mercado mesmo, não se liga muito nisso. É só entregar o site e pronto. Mas eu fiz algumas coisas que eu vou detalhando. Inclusive tem algumas melhorias que eu estou fazendo ainda essa semana. Inclusive até porque eu estou começando a gravar esse episódio depois que eu coloquei o 039 no ar. E eu vou detalhando o que eu fiz ao longo dessa semana. A começar por agora. Então, a partir desse momento, essas melhorias eu comecei a implantar na semana passada. E outra coisa que implementei foi justamente a questão da otimização de imagens, porque essa é uma coisa que carrega muito em um site. Eu verifiquei a maioria deles e esse é um elemento que faz toda a diferença. Você colocar muita imagem, ela pesa mais na página do que todo o resto. Então eu implementei um recurso de otimização de imagens, onde a partir de agora todas as imagens que passarem a subir depois da implementação desse recurso, que na verdade é um plugin, o Image Optimizer da EWWW, ele vai gerar uma versão WebP, que é um arquivo um pouquinho menor que JPEG, é JPEG, galera, JPEG, vou deixar essa passar, né? Então, ele salva a versão JPEG para aqueles navegadores que não são compatíveis com o WebP, ou seja, o Safari. Acho que é o Safari apenas, né? Vou ver aqui. É isso mesmo, até onde eu sei só o Safari. Mas é o Safari e o Internet Explorer, mas esse já perdeu o suporte, quase ninguém mais usa. Na prática é para manter para apenas esse navegador, mas eu não duvido que uma hora isso vai mudar. Até porque o Safari é um navegador proprietário da Apple. E
também nessa questão de otimização de imagens, inclusive as imagens são produzidas em PNG, mas quando subirem vão ser convertidas para JPEG. Isso, logicamente, essas imagens não são JPEG. Então, inclusive naquele post que fica em cima, post não, aquela imagem do post, eu fiz o seguinte: eu fiz uma safe area, porque quando você sobe aquela imagem de cima, que é 1200 por 628, ela fica 1024 por 628, ou seja, ficam as laterais cortadas, tipo televisão em HD, quando você produz um conteúdo que também é para produzir em SD. Vai estabelecer essas margens de segurança a partir de agora, tanto que isso pode ser visto tanto no Content Talks quanto no Portfólio de Artes, onde as informações das laterais elas ficavam praticamente cortando, e os outros modelos, como Luneta Sonora 96 folhas, eles já estavam adequados para esse formato, já tinham naturalmente a sua safe area. Então, como é que é? As imagens são produzidas em PNG, quando sobem são convertidas em JPEG e em WebP, ou seja, ficam os dois formatos, com essa margem de segurança tanto para atender ao layout do blog quanto às redes sociais. O formato 1200 por 628. Por que esse formato? Porque esse formato é o do link que aparece no Facebook quando você vai compartilhar na rede social. E o OpenWrap, que é o nome desse negócio aí, geralmente usa os tamanhos do Facebook como referência. Por isso que é 1200 por 628, o formato de todas aquelas artes que aparecem em cima dos posts do blog e automaticamente na home ilustrando os posts. Até para garantir que todo aquele post que não tem uma imagem venha a ter. E elas são essenciais para o próprio blog. Bem, eu expliquei todas essas mudanças que eu fiz no site de uma maneira mais simplificada. Apesar do episódio ficar um pouquinho mais longo do que os habituais, mas como eu disse, eu quero ir fazendo episódios mais longos. E dessa maneira a gente vai levando, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando. Esse post vai estar no blog e lá vai ter um link para o portfólio de sites. Eu podia colocar link aqui no editor do podcast, mas eu não sei se todas as plataformas de áudio suportam. Então eu vou deixar lá no blog o link do portfólio de sites. Então é isso, toda sexta-feira tem episódio inédito do Luneta Sonora e até a próxima. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.